Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje. Então na nossa videoaula hoje a gente vai continuar trabalhando sobre as migrações, que é um assunto que a gente está estudando, né, nesse capítulo da nossa apostila. Então nós vimos falar ali sobre o que é a migração, os movimentos migratórios, né, que é o deslocamento de pessoas para outros lugares que não o seu lugar de origem, né, o seu lugar de nascimento. Vimos que muitas pessoas fazem migrações internas, ou seja, dentro do próprio país. Sabemos que quando a pessoa sai do seu local de origem, do seu país, ela é conhecida como emigrante, e quando ela é recebida em outro país, ela é recebida como imigrante, né? Então, na página 11 ali, a gente falou também que muitas pessoas saem a trabalho por um certo tempo e voltam, né? Como as pessoas, os cientistas que trabalham na Antártica. Eles migram para a Antártica assim, a fim de estudar, né, os animais, o derretimento das calotas de gelo, né? Muitos cientistas vão para lá, levam suas famílias, ficam um tempo lá, voltam, às vezes as famílias vão e ficam menos tempo, eles ficam mais tempo. Então é uma espécie de migração também, porque eles vão e se estabelecem lá por um determinado tempo, né? Eles não vão só a passeio. Como a gente falou, né? Quando a gente vai visitar um lugar e retorna, a gente é turista, não é migrante, né? Vimos também que tem alguns povos, né, que tem a cultura de se deslocar de um local a outro, né? Como, por exemplo, os grupos de ciganos. Alguns deles gostavam de fazer esses deslocamentos, né? Andar de um lado para o outro, em barracas, né? Dormiam em barracas. E alguns grupos deles hoje em dia se estabelecem em determinado local e não gostam de fazer esses deslocamentos, né? Então agora na nossa página 12, nós temos ali, existem ainda outros motivos para a migração. Nós vimos lá que as pessoas podem migrar por causa do trabalho, de transferência de trabalho, por estudo, né? Para ter melhores condições de vida, como nós vimos no caso dos nordestinos, né? Que saem por causa da seca, né? Vão para outros lugares porque não conseguem plantar, né? Para comer. Então, muita gente migra devido a esses assuntos. Mas existem também as migrações devido às guerras, às catástrofes, né? Terremotos, enchentes. Então, as catástrofes naturais também fazem com que as pessoas migrem. A falta de alimentos em um determinado local, o país também pode gerar isso, né? E as guerras, então, que faz com que muitas pessoas se refugiem em países vizinhos. Então, aqui está mostrando, né, um grupo de refugiados se deslocando para outro país. Então, quando eles correm perigo, né, muitas vezes eles tentam se socorrer em outros locais. Então, esses aqui são refugiados. Agora, nós temos ainda na página 12, no caça-palavra, encontre termos ligados, motivos para alguém migrar. Use os itens a seguir como dicas. Laila e os irmãos foram morar com o pai no interior do estado de São Paulo. Que seria, então? Pensem lá, procurem. Qual seria a palavrinha aí? Antônio veio da Itália para trabalhar no Brasil. Então, qual foi o motivo da migração? Daniel foi estudar na cidade de Córdoba, na Argentina. Procura lá para ver qual foi o motivo da migração. Depois nós voltamos a corrigir. Na página 13, nós temos ali as migrações no Brasil. Pessoas de diferentes lugares e por diversos motivos, como culturais, religiosos, educacionais ou ligados a oportunidades de trabalho, migram para o Brasil, o que ainda ocorre na atualidade. Então veja aqui, ó, estas ilustrações representam alguns grupos de imigrantes que vieram morar no Brasil. Então vejam aqui, recorte as imagens das bandeiras destas páginas e cole ao lado dos personagens, conforme o país representado. Você conhece pessoas dos países representados nessa página que tenham migrado para o Brasil e de outros países? Vocês já conheceram alguém que veio de outros países para o Brasil? Então, podem conversar aí em casa se vocês já tiveram contato com pessoas que migraram, né, de países vizinhos aqui para o Brasil.
Então aqui vocês vão recortar as bandeirinhas, né? A prof vai dar as dicas aqui, ó. Então essa menininha é portuguesa. Vocês vão procurar a bandeira de Portugal aqui. Esse menininho é espanhol. Qual seria a bandeira da Espanha? Essa menina é argentina. Qual que é a bandeira argentina? Tá fácil. Esse aqui é chinês. Então vocês vão colar a bandeira da China. E aqui uma libanesa. Vou cortar a bandeirinha do Líbano, tá? E vamos para a próxima página. Aqui, na página 14, os imigrantes no novo lugar de moradia geralmente enfrentam alguns desafios, como se adaptar a uma cultura distinta e aprender outra língua. Em nosso país, os imigrantes favorecem as trocas entre a cultura brasileira e a cultura estrangeira, por meio dos diferentes modos de viver e de se comunicar. São novos conhecimentos para todos. Então, quando uma pessoa migra para outro lugar, ela leva a sua cultura e adquire um pouco da cultura do novo país que ela está, né? A língua, por exemplo, muitas palavras, ele vai aprender, né, a falar da língua nova que ele está conhecendo e vai ensinar para as pessoas muitas palavras da sua língua natal, né, do seu país natal. Costumes, alimentação, às vezes vestimenta. Quando é um grupo, pode ser até danças, né, diferentes, de grupos assim. No Brasil, temos vários locais que foram colonizados, né, principalmente por europeus, japoneses. Então, eles trazem a sua cultura junto, né, e vão acabar mostrando essa cultura em grupos de danças, né, de cantos, de culinária, então os pratos típicos de cada região. A gente vê que hoje a comida japonesa, a comida chinesa está bastante presente, né, no Brasil, a culinária alemã, italiana. Então a gente sabe que muitos pratos da comida brasileira hoje, né, tem bastante vindo de parte dos imigrantes, né? A macarronada, a polenta, a pizza, hoje já dos japoneses o sushi, né? Então, muitos alimentos aí que vieram de culturas de fora, né? Então, agora aqui diz assim: muitos imigrantes vêm ao Brasil por diversos motivos: trabalhar, complementar estudos, conquistar melhores condições de vida ou acompanhar familiares. Para que se sintam parte da comunidade brasileira, é importante que esses imigrantes compreendam e falem o português. Isso os ajudará mais facilmente a alcançar seus objetivos, além de realizar atividades do cotidiano, como usar transporte público e comprar alimentos. Alguns imigrantes, ao chegarem ao Brasil, desejam ficar por pouco tempo. Contudo, às vezes, voltar logo para o país de origem não é possível por causa de longas guerras ou más condições de vida que persistem no lugar. Hoje em dia, nós temos bastante aqui também, né, aquelas pessoas que vieram do Haiti, né, os haitianos, em busca de trabalho, porque no país deles é muito difícil, né, devido à pobreza, às guerras que estavam lá. Então, eles acabaram vindo para os países da América do Sul e muitos outros, né, em busca de trabalho mesmo, para poder sobreviver. Por que aprender a língua oficial de um lugar para o qual migram pode ajudar os imigrantes no novo país? O que vocês acham? Aprender a linguagem do país onde você vai para morar é importante? Por quê? Aqui até dizia assim, ó: como professor e colega, elabore uma frase sobre a importância do respeito à cultura de diversas etnias. Então, vocês vão pensar aí uma frasezinha cada um de vocês, ok? E aí, nós vamos para a página 15. Conforme estudado, existem várias razões para se migrar de um lugar para outro, seja mudar de cidade, seja mudar de país. Na história do Brasil, tempos atrás, muitos imigrantes chegaram ao país e ainda acontece isso na atualidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que é afirmado nesse documento em seu artigo 13. Então, todo ser humano tem o direito à liberdade de locomoção, residência dentro das fronteiras de cada estado
e todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o seu próprio país, e a este regressar. Então, esse é o direito de ir e vir, né? Então, conforme o que foi estudado e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, registre o que se afirma nesse documento sobre os direitos dos migrantes. Registre a primeira letra do nome de cada elemento ilustrado e descubra outra forma de se referir aos direitos dos migrantes. Então, vocês vão ver aqui o que é. Coloca a primeira letra de ilha, do relógio, do rodo, do ioiô e do robô, né? Aqui é vassoura, não é rodo. Qual frase se formou após você escrever essas letras? A prof falou ali em cima. Então, vamos agora ver, vamos corrigir, só um momentinho que a prof vai trocar a página aqui. Então, lá na página 12, né, os termos ligados aos motivos para alguém migrar, nós tínhamos lá, então, no caça-palavra família, né, para a primeira, que a Laila e os irmãos foram morar com o pai no interior do estado de São Paulo. Então, uma ida com a família, né, foi uma migração com a família. Aqui, Antônio veio da Itália para trabalhar no Brasil, então ele veio a trabalho. Daniel foi estudar na cidade de Córdoba, então o motivo foi estudo. Aqui, então, nós temos que colocar a bandeirinha de Portugal, né, que é essa aqui, certo? A da Argentina, que é essa aqui, a da China, que é essa aqui, e aqui a do Líbano, que é essa aqui, tá? E a da Espanha, que é essa aqui, ok? Aqui, então, por que aprender a língua oficial do lugar para qual migraram pode ajudar os imigrantes no novo país? Então, vamos ver aqui, para vocês conseguirem fazer aí a resposta, vamos aumentar um pouquinho aqui. Então, aprender a língua oficial do novo país pode ajudar os imigrantes a se saírem melhor no trabalho, nos estudos e nas relações com os habitantes do lugar. E aqui vocês vão elaborar uma frase sobre a importância do respeito à cultura das diversas etnias. Por que devemos respeitar todas as culturas? Pensem lá, né? Vocês vão escrever. A da página 15 aqui, dessa questão dos direitos dos imigrantes, então todas as pessoas têm o direito de se locomover, morar em um país, também de sair do seu lugar de origem e a ele regressar. Isso pode ser chamado de direito de ir e vir. Então, aqui e aqui, certo? Então, aqui voltando, nós temos aqui na próxima página, na página 16, os migrantes próximos de você. Você já estudou a respeito da formação das cidades e de povoados. As cidades se desenvolveram e se desenvolvem também por causa da migração de pessoas, ou seja, da entrada e saída de migrantes. Sabemos que o Brasil, né, foi colonizado por migrantes. Os portugueses foram os primeiros migrantes que vieram para cá, né? Mais tarde começaram a vir outros povos também, se reuniram também com os indígenas que estavam aqui. Vieram os escravos, que foi uma migração forçada, né? Eles foram trazidos pelos portugueses. E depois também muitos outros europeus, alemães, italianos, né? Holandeses, espanhóis, todos foram vindo para o Brasil. Então, foi formando uma característica diferente, né, do povo brasileiro. Com a presença de diferentes grupos, os lugares se modificam, adquirindo características próprias que resultam em um intercâmbio de culturas. Um exemplo está aqui, ó, vejo na cidade de São Paulo, o bairro da Liberdade, símbolo da imigração japonesa no Brasil. Contudo, não é somente no bairro da Liberdade que há intercâmbio cultural. Nos municípios brasileiros existem traços de culturas de imigrantes que vieram de outros países, regiões e cidades. Vejam aqui, então, a cultura japonesa preserva no bairro da Liberdade traços da sua cultura, né? Muito característicos lá.
Então, desde a alimentação, da língua, das danças, né? Às vezes até a própria vestimenta, em algumas ocasiões, eles preservam. Então, tudo isso é traço da cultura que foi inserida na nossa cultura brasileira também. Nós vamos parar por aqui. Quando nós formos fazer a próxima aula, nós temos um trabalhinho também para fazer, né? Na página 16. Mas até aqui, então, para vocês fazerem a provinha de história de vocês aí, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula.